do Blush. Gente, eu adorei o Phil Collins. Pode botar, Moreno José. Foi a Tássia que atrapalhou tudo. Gente, olha, vou te falar. A nossa amiga que organiza aqui a promoção, ela entra aqui todo dia nesse estúdio, entendeu? E ela fica distraindo o Moreno José, porque ela é linda de morrer. É aquela que entrou ontem, quem acompanhou o programa ontem, ela entrou ontem aqui, que eu falei que ela tem um sorriso maravilhoso. Então, fica distraindo o Moreno José, ele aperta o botão errado. Aí entrou o Phil Collins, mas eu gostei muito desse fundo, tá? Daqui a pouco a gente vai ouvir. Deixa eu falar em promoção, deixa eu te contar da nossa. A Rádio Sul América Paradiso vai presenteá-lo com convites para o espetáculo Frank Sinatra Forever. Calma, vou falar de novo. Tô atrapalhada aqui com a beleza da Tássia. Frank Sinatra Forever no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Para concorrer, você manda um e-mail para participe@sulaamericaparadiso.com.br e responde a seguinte pergunta: para você, que cantor ou cantora possui a melhor voz da atualidade e por quê? Aline Cabral, você não está livre da minha pergunta. Você já pensou mais ou menos, já sabe, né? Eu não consigo deixar de pensar em uma pessoa. Stevie Wonder, Forever. Não tem como, né? Não tem como. Também dos meus favoritos. Mas eu fico aflita com essa pergunta, porque são muitas. Calma, sem pressão. Entre os cantores favoritos, não é? Está o Stevie Wonder. Meu também, adoro. Olha, a gente está conversando aqui, se você pegou o programa nesse momento, com a fonoaudióloga Aline Cabral. Estamos falando de voz de uma maneira geral, né? Algumas perguntinhas aí de curiosidades, perguntas muito curiosas e muito interessantes para serem respondidas aqui, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, você pode mandar a sua mensagem aqui para fazer a sua pergunta, horadoblush@sulaamericaparadiso.com.br, como fez aqui a Gisela. Aline, ela pergunta o seguinte: eu escuto a minha própria voz de um jeito diferente do que quando ouço em uma gravação, seja de secretária eletrônica ou gravação de vídeo. E diga-se de passagem, é horrível. Gisela, não fala assim de você. Muito pior do que eu mesma ouço quando falo. É muito fina, quase enjoada. Ela pergunta, isso é normal? É assim com todo mundo? Isso é uma dúvida muito comum, né? Todo mundo que não tem o hábito, né, de se ouvir gravado, assim, como você, por exemplo, tá acostumado todo dia a se ouvir a voz, né? Gravar e ouvir depois. Quem não tem o hábito sempre reclama. Que a minha voz ficou horrível na secretária eletrônica e tal. Super comum. Agora, só para esclarecer, um esclarecimento técnico, né? Nós escutamos a nossa própria voz por duas vias. Via aérea, né? Que você escuta pelo ar, passa, você escuta. E por via óssea, né? Que tem uma reverberação na gente mesmo, nos ossos. Então a gente se escuta por via óssea também junto. Eu já te escuto de outra maneira, já te escuto por via óssea. Então já tem essa diferença. Mas falando da gente mesmo, a gente já se escuta de uma forma diferente. Tem duas informações. Aí a gente vai gravar num aparelhinho que tem um filtro lá, sei lá qual é, né? Que já modifica aquela voz. E aí você vai se escutar sem esse apoio de via óssea e num aparelho que não é a tua voz. Aí você fala, o que é isso? Quem é esse ser? Tá falando aí do outro lado? Exatamente. Então isso é super comum, é uma questão de hábito, uma questão de qualidade também do tipo de aparelhagem, né? A gente que está acostumado com gravação, com dublagem, com canto, a gente está acostumado a se escutar, então não estranha. Mas quem não está acostumado sempre estranha. E detesta, fala, detesta minha voz gravada. A gente vê, por isso eu falei, é muito comum essa pergunta da Gisela, porque as pessoas normalmente detestam, né? É difícil você ouvir falar, nossa, eu ouvi minha voz gravada, achei tão linda. É maravilhosa, agora eu só quero falar gravando. Exatamente. Gisela, fica tranquila. Peraí, Moreno José tem uma dúvida. Tem muito cantor que a voz no disco é linda. Que a voz no disco é linda e na hora que vai fazer o ao vivo, o Moreno já tá aquela história que sabe fazer ao vivo, né? Poxa, Moreno José. Que aí bota um playback que é melhor, entendeu? Usa um Pro Toolzinho. Mas infelizmente eu sou obrigada a concordar inteiramente com você. Entregando os cantores, né? Não, mas acontece mesmo, né? De dar uma trabalhada na voz. Claro, não, Pro Tools é uma maravilha. Autotuna. Agora, tem gente que fala sem parar. Por exemplo, o Moreno José, ele me atrapalha muito aqui no programa, entendeu? Muito. A nossa amiga Tássia da Promoções que tá aqui de novo, ela me atrapalha muito, ela quer bater papo. Mas o Moreno José não para de falar um segundo. Menina, é uma loucura. Então, ele reclama que ele fica muito cansado, porque ele fala demais. É mesmo? Falar muito cansa? Depende de como a pessoa fala.
Depende de como ela usa a voz? Exatamente. Tá? Quer dizer, falar muito, a rigor, não é para cansar. O que cansa é a maneira como você está falando, é o jeito que você está utilizando a sua voz. Porque se você passa um dia inteiro dando aula, claro, existe um cansaço em tudo que a gente faz. Chega no final do dia, você está fazendo uma atividade ao longo do dia, você está cansado. Tá exausto, claro. Mas a voz cansada, irritada, a voz assim já arranhar, isso não é normal, não. Tá? Claro que você ao longo desse dia de trabalho, então você vai fazer pausas, você vai beber líquido, você vai fazer as pausas naturais, você não vai falar ininterruptamente. Mas você pode trabalhar um dia inteiro falando e falando muito, mas tem que saber falar, para não utilizar a voz de forma errada e sentir esse cansaço que não é o cansaço natural que a gente sentiria, que a gente sente, né? Sim, por isso é tão importante você aprender a técnica. Aprender a utilizar. Pra você não ter essa sensação que às vezes a pessoa acha, não, é normal, falei tanto, tô super cansada. Super cansada, aí fica aquela voz meio gasta, aí acorda no dia seguinte, aquela voz com a sensação de raspada. Não é normal. Isso pode inclusive causar algumas patologias mais sérias, né? Pode causar alguns vícios, né? De formas de falar, fica cansado, fica meio rouco de manhã e vai acumulando o problema e vira depois um problema maior. Vira um problema? Pode sim. Muito bem, daqui a pouco a gente volta aqui falando sobre voz com a fonoaudióloga Aline Cabral. Se você quiser mandar sua pergunta, horadoblush@sulamericaparadiso.com.br. Agora tem música, a gente vai, sim, agora a gente deixa o Phil Collins tranquilo, cantar bastante. One More Night. Hora do Blush.